Exame toxicológico agora deve entrar no PCMSO e também deve ser constado no ASO. E, consequentemente, devemos enviar para o E-Social o exame toxicológico. E detalhe, dentro do nosso PGR, nós devemos ainda considerar o risco do trabalhador ao se expor a drogas e álcool, para, consequentemente, isso entrar dentro do PCMSO da empresa. Tiago, como é que é? É isso mesmo? Pessoal, eu trouxe esse vídeo justamente para esclarecer essas dúvidas, porque isso tem enrolado nos grupos de WhatsApp, de segurança do trabalho. Pô, Thiago, agora o exame toxicológico vai entrar no PCMSO? O PCMSO tem que contemplar, sendo que isso não era proibido, não, o exame toxicológico não deveria entrar no PCMSO, agora entra. Isso deve entrar no ASO, a gente deve enviar no 2220 o ASO do exame toxicológico. Nós vamos ter agora um novo evento de SST no E-Social. Tudo isso eu vou explicar nesse vídeo de agora, pessoal. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, não se esqueça, já deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui tem muito conteúdo relevante para vocês, principalmente no que tange a elaboração do LTCAT-LIP, envio dos eventos de SST no E-Social, higiene ocupacional e outros assuntos também relacionados à segurança do trabalho. Então já se inscreva aí no canal, curte esse vídeo aí, compartilha para os colegas que têm dúvida sobre essa condição do exame toxicológico, ok? E também eu quero te convidar a participar do meu grupo do WhatsApp. É só fazer a leitura desse QR Code aqui e entra lá no grupo. Então, é um grupo bloqueado, você não consegue fazer perguntas, interagir lá, mas é um grupo que você recebe informações. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, assim que eu lancei, que eu publiquei ele foi divulgado lá nos grupos do WhatsApp. Então, vai lá, entra no grupo, faça parte, porque sempre quando tem um assunto polêmico, um assunto que vai impactar diretamente a tua prestação de serviço dentro da SST, eu estou divulgando conteúdos lá dentro dos grupos do WhatsApp. Então, as lives, vídeos, alguns vídeos mais relevantes no Instagram e também quando a gente tem alguma condição especial nos nossos cursos e treinamentos, é divulgado lá nos grupos do WhatsApp. Então, entra lá, descrição aqui do vídeo, vocês também vão achar o link para acessar o grupo do WhatsApp, beleza? Mas vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Tá? O que aconteceu, Thiago, que gerou toda essa polêmica? Aconteceu que foram publicadas duas portarias agora, na data dia 26/4/2024. Eu estou gravando esse vídeo no dia 27, um dia depois da publicação dessas portarias. Foi uma polêmica, né? Saiu essas portarias aí os grupos do WhatsApp ficaram doidos. Eu mesmo, cara, dei uma lida por cima, também já fiquei doido aqui, falando coisa que depois eu fui ver que não era bem assim. Então, por isso que é importante a gente ler o que está escrito, tá? Então, muita coisa que eu achei que era, porque eu li só por cima a portaria, depois eu fui ver que não era bem assim. Então, tem um procedimento, tem um processo que tem que ser feito, tá bom? Então, aqui, ó, o que aconteceu? Aconteceu que foi publicada a portaria 612, tá? Na data de ontem, 26 de abril de 2024, ok? Essa portaria 612, ela alterou a portaria 672 de 2021. Para quem não conhece a portaria 672 de 2021, ela é a portaria que traz a obrigatoriedade dos exames toxicológicos para motoristas profissionais. Veja que ela é específica, tá, pessoal? Tomem cuidado, ela é específica para motoristas profissionais. Um outro detalhe, descrição do vídeo, eu vou colocar os links de todas essas portarias também, tá? Então, se vocês quiserem acessar, ler a portaria na íntegra, na descrição do vídeo vai ter o link para todas elas aí para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, a portaria 612, ela traz a obrigatoriedade e traz as regras dos exames toxicológicos. É isso, para isso que serve a portaria 612. Então, a 672, desculpa. A portaria 612, ela alterou a 672, tá? Também foi publicado na data de ontem, tá? 26 de abril, a portaria 617. Essa portaria 617, ela alterou a portaria 671. E olha só que legal, a portaria 671, ela traz a obrigatoriedade do envio dos eventos de SST no ou melhor, do envio de informações trabalhistas ao E-Social.
tá? Não é só isso, tá, pessoal? Ela traz algumas regras relacionadas à legislação trabalhista, tá? E dentro dessas regras, dessas regulamentações que ela traz, ela faz muita citação ao e-social e vincula a obrigatoriedade da prestação daquela informação dentro do e-social, tá? Então, esta portaria, ela dá base, tá? Ela dá base dentro da legislação trabalhista para obrigatoriedade do envio de algumas informações do e-social, não só dos eventos de SST. E ela vai falar de um evento de SST específico, que é o 2220, tá? E o 2210 também, ela também vai fazer menção ali dentro dessa portaria aqui também, tá? Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos ver o que foi escrito, o que trouxe. Então, eu estou trazendo praticamente na íntegra, né, as alterações que ocorreram, tá? Então, vamos começar pela portaria 612, tá? Nós vamos começar agora pela portaria 612 e depois a gente vai trabalhar com a outra portaria, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que a portaria 612, ela alterou a 672, tá? Então, a portaria 612, ela alterou a 672. Então, nós vamos trabalhar aqui agora com vocês como era, tá? Como que era a versão anterior da 672, tá? E como que ela ficou após a publicação da portaria 612. Então, a gente vai trazer esse nexo, tá? E olha só que legal também, eu coloquei aqui em cima, no cantinho, uma legenda, tá? Se ele tiver na cor roxa, é que houve uma alteração no texto. Se ela estiver na cor azul, é porque teve um acréscimo no texto, tá? E se ela estiver na cor vermelha, é que houve uma exclusão do texto. Foi excluído aquele texto. E se ele estiver no preto, sem negrito, tá? Ele não teve alteração. Mesmo a mesma condição que tinha na versão anterior, tem na atual, tá? Só para vocês conseguirem destacar o que aconteceu. Tem algumas alterações assim, pessoal, que não faz nem sentido a gente comentar. Por exemplo, aqui do artigo 60, né, da portaria 672, ele colocou aqui, ó, no artigo 160, aqui ele traz nos parágrafos 6 e 7 do artigo, ele traz a mesma coisa, eles só mudaram a forma de escrever, tá? Então tem coisas assim que aquilo que não é muito relevante, eu vou deixar aqui para vocês verem, mas eu vou destacar os pontos que são realmente relevantes dentro dessas alterações, tá bom? Então, lembrando, a portaria 672 é a portaria que rege as regras dos exames toxicológicos para motoristas profissionais, tá? Então, ele é específico para motorista profissional. Tá? Por que eu estou falando isso? Tá? Porque existem exposições a alguns agentes químicos, que esses agentes químicos eles são narcóticos, eles podem causar efeitos de dependência química. Tá? Então, sim, existem alguns agentes químicos que têm essa capacidade de causar efeitos de dependência química, tá? E lembrando que aqui o exame toxicológico é específico para motoristas profissionais, ok? É isso que está descrito dentro dessa portaria. Então, não é para exposições a, por exemplo, a tolueno, a N-hexano, que a gente sabe que eles podem causar efeitos narcóticos, ou até mesmo dependência, em altas exposições, mas não é o caso aqui se o trabalhador estiver trabalhando com esses agentes químicos, tá? Aqui é específico para motoristas profissionais, ok? Então, aqui, ó, a primeira alteração que a gente teve aqui mais relevante, tá? Foi a inclusão do parágrafo único aqui do artigo 60, que ele traz aqui, ó, o registro da aplicação do exame toxicológico e trato CAP será realizado com a transmissão das seguintes informações ao e-social. Vamos lá, vamos traduzindo aqui. O que foi esse acréscimo do parágrafo único do artigo 60? O artigo 60 ele traz a obrigatoriedade da realização do exame toxicológico, tá? Ele traz aqui, olha, é obrigatório o exame toxicológico e traz as referências técnicas aqui, as referências normativas para a obrigatoriedade. E o que ele fala no parágrafo único? Ele está falando que vai ser obrigatório o envio do exame toxicológico ao e-social. Para quem está acompanhando o e-social há mais tempo, assim como eu, na versão anterior do e-social, a gente tinha um outro evento, que era o evento S2221, tá? Então, a gente tem um S2220
tá? Que é o ASO que a gente envia hoje, mas existia também o S2221, que era para a gente enviar os exames toxicológicos, e ele era um evento de SST no E-Social. Tá? Só que com a atualização do E-Social, com a reforma ali que teve na simplificação do E-Social, o evento S2221 ele foi excluído. A gente não se tornou, quando entrou o E-Social, ele não se tornou obrigatório. Ou melhor, ele não se tornou uma opção. Tá? Ele não se tornou uma opção. Então, e a gente tinha todo um modelo, um layout para a gente poder enviar o S2221. Tá? Só que, volto a dizer, ele não vingou. Ele, antes de entrar o E-Social, ele foi excluído dos eventos de SST no E-Social. Agora, com esse parágrafo único, eles estão retornando com esse evento. Eu não sei se ele vai voltar com o mesmo código, né, 2221, pode ser que ele entre como outro. Eu também não sei se ele vai entrar como evento de SST no E-Social. Ele pode ser que não seja um evento de SST. Só que a inclusão desse parágrafo único na portaria 672, pessoal, isso significa que a gente vai ter alteração no E-Social. Então, se preparem. Hoje, na data que eu gravo esse vídeo hoje, dia 27 de abril de 2024, não temos nenhum anúncio no site do E-Social sobre essa condição e nem como a gente vai fazer isso. Então, se agora está na portaria, isso quer dizer que haverá reformulação do E-Social. Então, se preparem para os próximos dias chegar atualizações do E-Social. O E-Social ele vai ser atualizado e vai ser incluído o exame toxicológico. Ah, Tiago, aonde? Em qual evento? Como que a gente vai? Eu não sei. O que eu sei é, a gente vai ter que informar, a gente vai ter que prestar essas informações. Isso eu sei. Por quê? Porque está aqui dentro dessa portaria. Agora, como, onde, a partir de quando, quais são as datas, quais são os prazos, tudo isso a gente tem que esperar sair uma atualização do MOS, que é o Manual de Operação do E-Social. Tá? Então a gente tem que aguardar. Então se preparem, exame toxicológico voltou ao E-Social. Tá? Só que a gente tem que aguardar como que nós faremos esse envio. Tá? Esse é o primeiro critério, esse é o primeiro fator. Depois, próxima alteração. Nós temos lá o artigo 61 aqui da portaria, que ele traz aqui, ó, os exames toxicológicos serão realizados previamente à admissão e por desligamento do trabalhador. Então, a portaria 672, ele já trazia como obrigatório, olha, vocês vão fazer o exame toxicológico na admissão do motorista e vocês vão fazer o exame toxicológico na demissão do motorista. Tá? O que aconteceu? Com a alteração, ele manteve essa obrigatoriedade. Só que ele ainda trouxe que esses exames devem ser custeados pelo empregador. Então, o primeiro critério é esse: olha, você vai contratar um motorista profissional, tá? Você vai contratar um motorista profissional, então o que acontece? A empresa vai custear, tá? A empresa vai custear. E detalhe, quando a gente pega aqui esse parágrafo primeiro, pessoal, ele fala que a empresa ela pode aproveitar o exame toxicológico que o motorista fez para habilitação. Então, existe a obrigatoriedade do exame toxicológico pago pelo próprio motorista para atualizar a sua CNH. Então, a gente sabe que o motorista profissional ele tem que ter o exame toxicológico para conseguir atualizar o CNH, a CNH. Aí tem os prazos aqui definidos por essa portaria mesmo, falando, se o exame foi realizado há 60 dias ou há 90 dias, alguma coisa assim, eu não lembro agora de cabeça, a empresa ela pode usar esse exame desse motorista na admissão dele. Né? Então, não, foi lá, está dentro do prazo previsto, você pode usar. Só que a empresa vai ter que arcar com esse custo, ou então ressarcir o motorista, né, por conta desse valor pago pelo próprio motorista, ok? Só que, volto a dizer, o motorista vai ter que fazer o exame toxicológico na admissão, foi acrescentado um exame periódico referente ao exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. Então, a cada 2 anos e 6 meses, o motorista tem que fazer o exame toxicológico e na demissão do trabalhador também, tá? Uma outra coisa também, pessoal, que foi acrescentado, eles criaram um anexo que traz as regras que os laboratórios têm que seguir para os exames toxicológicos. Não o laboratório, né? Um anexo ali para as regras do exame toxicológico, né?
Então, você tem que selecionar um motorista de forma aleatória, tem toda uma regrinha ali, tá? Então, o que ele trouxe nesse artigo 61? Que é obrigatório o exame admissional, periódico e demissional. O exame toxicológico admissional, periódico e demissional. E a periodicidade é a cada 2 anos e 6 meses, tá bom? Um outro item que foi acrescentado é que os laboratórios que forem realizar os exames toxicológicos, eles devem ser acreditados pela ISO 17.025, tá? 17.025, tá? Então, o laboratório que vai fazer o exame toxicológico tem que atender à acreditação dessa ISO. Então, esse é um outro ponto que você tem que se atentar aqui também, tá? Ainda no artigo 61, tá? Ainda no artigo 61, aqui é um ponto que vai bater dentro do PCMSO e do ASO. No parágrafo 2º desse artigo 61, tá? Ele traz o seguinte, ó: os exames toxicológicos você não deve colocar o exame toxicológico no PCMSO, no ASO, e ele não vincula a aptidão do trabalhador na admissão ou demissão, por exemplo, tá? Então, isso aqui é o que tinha. O que aconteceu? Essa parte do PCMSO ele foi retirado. Ou seja, o exame toxicológico ele pode sim fazer parte do PCMSO. Tá? Ele pode fazer parte do PCMSO, mas ele não deve constar no ASO do trabalhador. Então, olha só, como que era? Ele, na versão anterior dessa portaria, ele trazia que o PCMSO não deveria contemplar os exames toxicológicos. Porém, tá? O exame toxicológico não deve fazer parte do ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. Então, pela nova versão, o exame toxicológico até pode entrar no PCMSO, mas não vai constar no ASO. Tiago, como assim? Como é que eu coloco um exame no PCMSO e eu não cito ele no ASO? É isso que a portaria está dizendo. Então, lembrando também, pessoal, esse meu entendimento ele pode mudar ao longo do tempo, tá? É algo muito recente, né? Eu li toda essa portaria ontem, estava estudando sobre ela ontem, e ainda estou criando a minha convicção, tá? Então, o que eu falar aqui pode ser que no futuro eu mude, porque às vezes o entendimento ficou mais bem consolidado, ou sei lá, a gente teve um pronunciamento oficial do Ministério do Trabalho, por exemplo, sobre isso, então pode ser que o meu entendimento ele mude, tá? Mas o que eu entendi dessa parte aqui? Tiago, como que eu coloco o toxicológico no PCMSO e não coloco no ASO, tá? Então, primeiro, a gente vai ver mais para frente, tá? Que se o profissional que estiver elaborando o PGR, ele reconheceu como um risco, tá? A exposição do trabalhador ao uso de drogas e álcool, a gente deve colocar um programa de prevenção lá, de controle de drogas e álcools dentro do PGR. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco, isso também está aqui dentro da portaria. O nosso PGR deve contemplar um programa de prevenção lá a drogas e álcool. Esqueci o nome lá do programa, mas agora a gente vai ver ele aqui. Tá? Se uma vez o PGR reconheceu que existe um risco e que esse risco deve ser controlado, o PCMSO ele deve citar as regras dos exames toxicológicos, tá? Só que ele também deve citar que isso não entra no ASO. O PCMSO ele vai citar o que tem que ser feito, como tem que ser feito, as regras para a execução dos exames toxicológicos. Isso deve estar incluído dentro do PCMSO, uma vez que o PGR reconheceu isso como sendo um risco lá dentro do PGR, tá? O PCMSO ele tem que contemplar esses prerrogativos, as regras para a execução do exame toxicológico. Só que isso também não deve compor o ASO. Ele não vai compor o ASO. O PCMSO deve apenas trazer a descrição dos exames toxicológicos, o que fazer, como fazer, quando fazer, citar todas as regras do exame toxicológico, mas que esse exame não deve compor o ASO. Por quê? Porque se entrar no ASO, ele pode ser um motivo de aptidão ou inaptidão. E segundo aqui a própria portaria, o exame toxicológico não deve estar vinculado à definição de aptidão do trabalhador para admissão ou demissão. Tiago, e cadê o periódico?
cadê o periódico? O periódico não está aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai ver também daqui a pouco, se der alteração no exame toxicológico do trabalhador, esse trabalhador, dependendo da situação, a critério do médico, deve ser encaminhado para o INSS, tá bom? Então, aqui, ó, o exame toxicológico, ele pode estar contemplado no PCMSO, uma vez que foi reconhecido o risco dentro do PGR, ok? Ao ser contemplado no PCMSO, ele vai citar as regras para a realização do exame toxicológico, tá? Porém, esse exame toxicológico não deve entrar no ASO. Consequentemente, se o exame toxicológico não entra no ASO, não tem 2220 para exame toxicológico, pessoal. Tá? Não tem 2220 para exame toxicológico. Por que que não tem? Porque ele não entra no ASO. Tá? Então, esqueçam enviar 2220 para o exame toxicológico. Não tem. A gente vai ter um evento específico de exame toxicológico no E-Social, que não é o 2220. Bom, pelo menos não no momento, né? A gente não sabe como é que vai ser isso após a atualização do E-Social, ok? Então, o exame toxicológico pode entrar no PCMSO uma vez que seja vinculado ao risco no PGR, tá? Porém, o exame toxicológico não entra no ASO. O PCMSO vai apenas citar as regras para a realização dos exames toxicológicos, ok? Aqui, ó, no artigo 62, ele também teve aqui uma alteração, foi excluído o parágrafo único desse artigo 62, né? Então, aqui o próprio artigo 2º da portaria 612, ele revogou o parágrafo único do artigo 62. Então, esse parágrafo único ele foi excluído, tá? E foi acrescentado os parágrafos primeiro, segundo e terceiro, né? Sendo que o parágrafo primeiro é basicamente o mesmo texto do parágrafo único, tá? É basicamente o mesmo texto, ok? E foi acrescentado aqui esses dois últimos parágrafos, onde que ele fala que a empresa pode usar o exame toxicológico feito pelo trabalhador na atualização da carteira de motorista desse trabalhador. Só que isso deve ser arcado pela empresa. A empresa que vai pagar, o trabalhador vai renovar a habilitação dele? Vai renovar a habilitação. E ele tem que fazer exame toxicológico? Tem. A empresa pode usar esse exame toxicológico feito pelo trabalhador na renovação da CNH como exame periódico ou admissional ou demissional? Pode, desde que a empresa arque com esse custo. Tá? A empresa vai pagar para isso. Tá? Então, se a empresa for usar o exame do trabalhador, na renovação de carteira do trabalhador, a empresa tem que pagar ou tem que reembolsar o trabalhador se o trabalhador usou o dinheiro dele para isso. Tá bom? Então, está descrito aqui também nesse artigo 62. Tá bom? Vamos lá. Foi acrescentado o artigo 62A. Isso não tinha na versão anterior e ele foi acrescentado. E aqui a gente tem a polêmica. Ele fala o seguinte, ó. Se no exame toxicológico periódico, isso aqui é específico para o periódico, admissional e demissional não entra esses critérios, tá? Se for realizado o exame toxicológico periódico e o resultado do exame foi positivo, a empresa deve arcar com uma avaliação clínica. Então, tem que encaminhar esse trabalhador para uma avaliação clínica. Após a avaliação clínica, tá? O médico suspeitar, ele não precisa nem ter confirmado, só do médico suspeitar que essa dependência tenha origem ocupacional, é obrigatória a emissão da CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. Aí a gente tem algumas polêmicas, pessoal, que é o seguinte, em que situação o uso de drogas e álcool, porque o objetivo do exame toxicológico é rastrear exposições a drogas e álcool, né? Aonde que, com o uso de drogas e álcool, vai ser de cunho ocupacional, origem ocupacional. A empresa vai dar uma maconha para o trabalhador usar, a empresa vai dar uma bebida alcoólica para o trabalhador consumir. E lembrando que eu estou falando de motoristas profissionais. Eu já vi alguns colegas falando assim, mas é aquele cara que é o sommelier, né, que ele testa vinho, ou aquele cara da cervejaria, o mestre cervejeiro, que ele tem que ficar tomando a cerveja para ver consistência, aroma, não sei o que, não sei o que.
Lembrando, essa portaria é para motorista profissional, não enquadra nenhum outro tipo de profissional que às vezes tem, por exemplo, como atividade fazer uso de bebidas alcoólicas, tá bom? Então aqui, pessoal, ele vai trazendo para motoristas profissionais. Se ficou comprovado que é de origem ocupacional, a alteração desse exame no periódico tem que abrir a CAT. Não comprovada, se tiver uma suspeita. Volta a dizer, aqui temos a polêmica. Nenhuma empresa, nenhuma transportadora vai pedir para o motorista usar um rebite, vai pedir para o motorista usar uma cocaína para conseguir terminar a rota que ele precisa fazer para dirigir à noite, para ficar acordado. Nenhuma transportadora vai pedir para o motorista consumir maconha ou bebida alcoólica. Então, em que momento que isso vai se tornar, vai ter uma suspeita de origem ocupacional? Volto a dizer, como essa portaria é muito recente, eu ainda estou criando minhas convicções. Então, eu não vejo o uso de drogas e álcool como origem ocupacional, nem uma possibilidade de suspeita de origem ocupacional. Tá? Eu confesso que eu não vejo isso. Mas, como eu disse, como é uma portaria bem recente, eu posso mudar esse entendimento após, sei lá, estudar melhor, ver o posicionamento, às vezes, de outros colegas, ou ver um posicionamento do próprio Ministério do Trabalho quanto a isso, determinando as regras de condutas que a gente deve tomar nesses casos. O que a gente precisa entender é que se o resultado for positivo nos exames toxicológicos periódico, a empresa deve encaminhar o trabalhador a uma avaliação clínica com um profissional, tá? Eu recomendaria, nesse caso, um médico do trabalho, mas poderia ser algum outro profissional dentro dessa área, ok? Se, após a avaliação clínica desse profissional, houver uma suspeita que essa alteração do exame toxicológico ele tem a origem ocupacional, a emissão da CAT ela é obrigatória. Aí, nesses casos, o trabalhador deve ser afastado, o trabalhador deve ser encaminhado ao INSS e o PGR da empresa deve ser revisado, tá? Deve ser revisado os riscos ocupacionais, levando em consideração a exposição ou não a esse agente de risco, que seria o drogas e álcools de cunho ocupacional. Volto a dizer, pessoal, eu não consigo enxergar motorista profissional onde que a gente tenha risco ocupacional de uso de drogas e álcools. Pelo menos na data que eu gravo esse vídeo. Volto a dizer que eu posso mudar meu entendimento ao longo do tempo, depois de escutar alguns outros colegas, opinião de outros colegas, ou até mesmo opinião do Ministério do Trabalho. E se eu mudasse, pode ter certeza, eu vou gravar um vídeo para trazer para vocês, seja lá no meu Instagram, seja aqui também no YouTube, tá? Mas eu ainda não consegui enxergar um risco ocupacional de uso de drogas e álcool, tá? Para motorista profissional, ok? Porque se o motorista ele utiliza, faz uso de drogas e álcool, não é risco ocupacional. Tá? Por quê? Porque a empresa não está expondo o trabalhador a esse risco. Não está exigindo que o trabalhador faça o uso de drogas e álcool para executar as suas atividades, tá bom? Então, por isso que eu não vejo isso como sendo um risco ocupacional. Só vai entrar no nosso PGR se for risco ocupacional. Só vai entrar no PCMSO se for risco ocupacional, tá? Mas não faz parte da ocupação do trabalhador a fazer o consumo desses entorpecentes, tá bom? Volto a dizer, posso mudar a minha conduta após, às vezes, algum posicionamento oficial, um direcionamento mais específico. Então, fiquem atentos aqui no YouTube, tá bom? E no Instagram também. Ainda no artigo 62A, tá? Parágrafo 2º, ele fala aqui também da obrigatoriedade do programa de controle de uso de drogas e bebidas alcoólicas. Isso é obrigatório, tá, pessoal? Mediante o artigo 235B, inciso 7º da CLT, tá? Então, isso não é de agora, já tem um tempo já que esse programa ele é obrigatório. O que ele está falando aqui é que este programa ele deve estar contemplado no PGR da empresa, tá? Ó, o programa de controle de uso, aqui ainda no 62B, ó. O programa de controle de uso de drogas e bebidas alcoólicas, previsto na CLT, a ser instituído pelo empregador, deverá ser contemplado no PGR,
conforme disposto em NR1, como medida de controle de risco no ambiente de trabalho, correlacionados ao uso de substâncias psicoativas que causem dependência ou que comprovadamente comprometem a capacidade de direção, tá? Ó, o que eu entendi aqui também? Assim como no PCMSO, né, o exame toxicológico ele deve entrar como uma medida orientativa, citando as regras de como que deve ser realizado o exame toxicológico. Dentro do nosso PGR, para quando eu tiver a presença de motoristas profissionais, deve ser contemplado no nosso PGR o Programa de Controle de Uso de Drogas e Bebidas Alcoólicas, tá? Tiago, mas eu não sei elaborar isso e tudo mais. Então, você vai colocar como medida de controle lá dentro do teu plano de ação do PGR a realização desse programa. Então, eu sei que hoje aqui no Brasil, inclusive eu já até prestei serviço para algumas transportadoras que tinham esse programa, eles contratam empresas especializadas na aplicação. Porque, cara, não é simplesmente fazer um documento, você tem que implantar uma gestão. Como é que você vai identificar se o motorista ele tem problema com bebida alcoólica ou drogas? Se o motorista ele quiser ajuda, poxa, eu quero sair dessa vida, como que a empresa vai abordar? Como que a empresa vai encaminhar o motorista para um tratamento, entendeu? Então, esse programa de controle de uso de drogas e bebidas alcoólicas, nós, como profissionais de segurança do trabalho, não somos os melhores profissionais para elaborar esse programa. Tem que estar, seria uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, médicos, tá? Uma gestão que envolve tudo isso daí. Volto a dizer, hoje aqui no Brasil tem empresas que são especializadas nesse tipo de programa, implantação desse programa, desse tipo de programa em transportadoras, tá? Dentro do nosso PGR, a gente tem que trazer isso como recomendação. Não é um risco ocupacional. Por que não é um risco ocupacional, pessoal? Porque a empresa não exige que o trabalhador faça uso, a não ser que ela exija, né? Que a empresa não exige que o trabalhador faça uso de entorpecentes para executar a sua atividade. Então, não é um risco ocupacional, mas ele vai entrar como uma medida de controle, porque a frequência de uso dos próprios motoristas de drogas e álcool é muito elevada. Então, o que está sendo exigido aqui? Que seja contemplado esse programa dentro do PGR como uma medida de prevenir, de controlar esse tipo de exposição. Então, o governo está meio que jogando nas costas das empresas esse tipo de controle. Então, se eu tiver motoristas profissionais dentro da minha empresa, eu devo estar recomendando no PGR a elaboração do programa de controle de uso de drogas e bebidas alcoólicas, tá? Após esse documento ser elaborado, eles têm que fazer parte do PGR, tá? Então, se você não sabe, começa a recomendar no teu PGR. Dentro do PCMSO vai ser recomendada as regras da realização do exame toxicológico, tá? Então é isso. E aqui ainda traz no artigo 62C que a inspeção do trabalho ele pode fiscalizar esse tipo de atuação. Ó. A inspeção do trabalho, no exercício regular das suas atribuições, verificará o cumprimento dos dispositivos que disciplinam a realização dos exames toxicológicos. Então, a fiscalização do trabalho, né, a inspeção do trabalho, ela vai poder fiscalizar se a empresa está atendendo ou não a esses pré-requisitos, tá? Então, volto a dizer, PGR tem que ser contemplado o programa de controle de uso de drogas, não é, pelo menos o que eu vejo, não é vinculado ao exame a riscos ocupacionais. Volto a dizer, por quê? Porque a empresa não está exigindo que o trabalhador se exponha, faça consumo, uso de drogas e álcool para executar a atividade, porque se a empresa exigir, isso se torna um risco ocupacional. Se a empresa não está exigindo, então é de uso próprio do trabalhador, está usando por conta própria. Só que, independente se o trabalhador está usando por conta própria ou não, o nosso PGR deve contemplar esse programa de controle de uso de drogas e bebidas alcoólicas, tá? Como uma forma de prevenção para evitar que esse trabalhador, ou até diminuir, ou inibir, ou até mesmo tratar os trabalhadores que estão usando drogas e bebidas alcoólicas, porque pode sim acarretar em um acidente, né? Pode acarretar em consequências que a empresa poderá ser impactada com isso, tá bom? Vamos lá. O artigo 63, 64 dessa portaria não teve alteração, né? Que ela fala que
direito de contraprova, fala aqui do laboratório, que o laboratório ele tem que ter um médico responsável, e tem as regrinhas, né? E o relatório emitido pelo médico, as informações que devem ter nesse relatório também. Então, aqui não teve alteração alguma, tá? No artigo 64, parágrafo 5º, a gente teve uma pequena alteração, só o acréscimo dessa palavra aqui, mas que o sentido se manteve o mesmo também. E é basicamente isso, tá, pessoal? A portaria 672, ela teve estas alterações, tá? E ainda foi publicado o anexo 4, o anexo 4 não, o anexo 6, né, dessa portaria, que ela traz os requisitos para exames toxicológicos aplicados periodicamente aos motoristas empregados. Aí aqui nesse anexo ele traz as regras que devem envolver o exame periódico, o exame toxicológico periódico, tá? Aí tem toda uma regrinha aqui, e aqui eu confesso que eu não trouxe para vocês o anexo 6, porque já entra uma parte médica, já entra mais informações detalhadas aqui, que já não cabe a mim como engenheiro trazer esse tipo de interpretação, tá bom? Então, mas está lá, né, o anexo 6, ele traz os requisitos também, isso também foi publicado junto com a portaria 612, tá bom? Quando que essa portaria ela entra em vigor, tá? A partir do dia 1º de agosto de 2024 para o artigo 60. O artigo 60 é o artigo que fala do e-social. Lembra lá que eu falei que o exame toxicológico vai voltar para o e-social, que a gente tem que esperar sair uma atualização do manual do e-social sobre isso? Então, eles vão atualizar antes do dia 1º de agosto. Tá? Então, se preparem aí que essa atualização ela vai sair antes do dia 1º de agosto, ou até mesmo no dia de 1º de agosto. Tá? Então, o artigo 60 ela só vai entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto. Então, quer dizer que antes disso, todos os softwares que vão fazer esse tipo de envio, né, e inclusive o manual do e-social, ele vai ser atualizado anterior a essa data, ok? Para todos os outros itens que foram alterados, tá? Ela entra em vigor na data de publicação, ou seja, a data de ontem, tá? A data de ontem que eu gravo esse vídeo, ok? Hoje é 27, então o restante já está em vigor a partir do dia 26 de abril de 2024, tá? Essa foi a portaria 612. Agora, para a gente finalizar, a portaria 617, essa bem curtinha mesmo. Pessoal, essa portaria ela cita as regras da legislação trabalhista, tá? Ela cita várias regras da legislação trabalhista, como executar alguns procedimentos, e ela também traz a obrigatoriedade do envio do e-social, tá? E o que eu quero destacar aqui para vocês é em relação ao 2220 e em relação ao evento que será criado para o exame toxicológico. Então, quando a gente pega aqui, ó, lembrando, a portaria 617, ela alterou a portaria 671. Essa aqui é a 671 anterior e aqui é a 671 como ela ficou após a atualização. Então, no artigo 14, tá, dessa portaria, esse artigo 14, ela está no capítulo 2, que é do contrato de trabalho. Na seção 1, que é do registro dos empregados e das anotações na carteira de trabalho e previdência social. Lembrando que hoje o e-social ele substitui a carteira de trabalho do trabalhador. Então isso aqui vai fazer parte, tá, dessas análises. Então aqui, ó, artigo 14. O registro dos empregados é composto por dados relacionados à admissão do empregado durante a efetividade do trabalho, férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem a proteção do trabalhador e deverão ser informados nos seguintes prazos. Então, o que ele está trazendo aqui? Ó, sobre o registro do empregado, sobre os acidentes ocorridos com esse empregado, tá? E situações de proteção do trabalhador. E devem ser informados no seguinte prazo. Aí, informado aonde? A gente vai ver que, deixa eu só adiantar o slide aqui, ó. A gente vai ver que ele deve ser informado no e-social, é o que fala o parágrafo 2º desse artigo 14. Ele deve ser informado aonde? No e-social. Então, vamos voltar aqui, ó. Aonde que eu vou informar? Eu tenho que informar até o dia 15 do mês ao da ocorrência. Lembra lá do e-social do 2220? Deve ser informado até o dia 15 do mês subsequente. Aqui está a obrigatoriedade desse envio, tá? Aqui está com clareza, trazendo um 2220, ó. As informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador. O 2220 é o quê? Monitoramento da saúde do trabalhador.
Então, enviar o evento S2220 é passivo à multa se descumprido a linha F do inciso 3º do artigo 14 desta portaria. Tá? Consequentemente, as multas serão relacionadas às multas previstas à NR7. Tá? A NR7. Só que olha só que legal, isso já estava previsto nessa portaria. O que foi acrescentado é que, além de não enviar o evento S2220, tá? Se a empresa não enviar, ela vai ser passiva à fiscalização com base nessa portaria. Se a empresa também não enviar o exame toxicológico, a que deve ser submetido um motorista profissional empregado, tá? Também será passível à fiscalização. Então, essa portaria ela está trazendo a obrigatoriedade do envio do 2220 ao e-social, como legislação trabalhista e não previdenciária, tá? E a obrigação do envio do exame toxicológico. Lembrando que a gente ainda não tem um evento para exame toxicológico no e-social. A gente tem que aguardar o comitê do e-social se manifestar quanto a isso dentro do MOS, tá? O Manual de Operação do e-social. Então, lembrando que aqui ele está se referindo ao 2220 e ao evento do exame toxicológico. Tá? Quando eu falo de envios, né, informados nos envios aqui, como nós vimos, o parágrafo 2º, ele fala, ó, a comprovação do cumprimento das obrigações previstas nessa seção se dará pelo número do recibo eletrônico emitido pelo e-social. Então, ele está se referindo ao artigo 14, é uma referência clara e direta ao e-social. Então, não enviar o 2220 para o e-social é cabível a multa, sim, por descumprimento a essa portaria, consequentemente por descumprimento à NR7, tá bom? O parágrafo 9 não teve, só teve essa alteração aqui, que só não acarretou em nada, mas ele teve o acréscimo a essas duas alíneas, tá? Ó, com relação às informações previstas, aqui ele está falando do exame toxicológico, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Veja que aqui na parte do exame toxicológico ele faz menção ao parágrafo 9º. Então, o exame toxicológico conforme o parágrafo 9º. Aí aqui é o parágrafo 9º, que está se referindo ao exame toxicológico, que ele fala que o exame toxicológico é na emissão do atestado, considera-se como data de ocorrência a emissão do atestado de saúde ocupacional, tá? Lembrando, e esta linha, ela está se referindo ao ASO e ao exame toxicológico. Então, essa primeira linha aqui, ó, essa primeira linha está se referindo ao ASO, tá? Ó, com relação às informações previstas no caput do inciso 3º, a linha F, considera-se como data de ocorrência a data do ASO e do exame toxicológico, a data de realização do exame, tá? Aqui ele fala, exceto do admissional, porque lá quando a gente vai enviar o 2220 no e-social, se o ASO admissional, a data do ASO foi anterior à data de admissão do trabalhador, a gente vai enviar com a data de admissão. E o exame toxicológico ele está trazendo essa mesma condição. Então, possivelmente, isso aqui também vai vir dentro do manual do e-social essa regra. Tá? Então, ele só está citando aqui sobre o ASO e sobre o exame toxicológico que serão enviados para o e-social e está citando aqui a regrinha das datas também. Tá? Essa portaria 617, ela vai entrar em vigor somente no dia 1º de agosto de 2024, que é o prazo que também foi dado para adaptação ao e-social. Então, o e-social vai adaptar o exame toxicológico também até a esta data. Então, nada mais justo, como é relação ao e-social, essa portaria só vai entrar em vigor também nessa mesma data. Ok? Então, aqui, pessoal, resumindo agora, fazendo um resumo geral de tudo que a gente falou aqui e até para ficar mais claro o entendimento para você. Então, primeiro, o exame toxicológico, eles irão retornar ao e-social, só que a gente deve aguardar sair um manual de orientação do e-social sobre isso, tá? Foi determinado que o exame toxicológico deve ser realizado em uma periodicidade de 2 anos e 6 meses. Antigamente, o exame toxicológico era só admissional e demissional. Agora tem exame periódico também a cada 2 anos e 6 meses, ok? Foi determinado que o laboratório que vai realizar o exame toxicológico tem que ser acreditado pela ISO 17025, tá? O exame toxicológico agora pode estar descrito no PCMSO, só que lembrando, ele também tem que ser vinculado ao PGR. Só que, lembra, o nosso PGR tem que contemplar aquele plano... Cadê? Acho que vai estar no próximo slide.
né? O PGR tem que contemplar aquele plano de controle lá de drogas e álcool, tá? Como forma de prevenção, não vinculada a um risco ocupacional, a não ser que seja um risco ocupacional, mas como forma preventiva, entra no nosso PGR como forma preventiva. O PCMSO vai também citar as regras dos exames toxicológicos também de forma preventiva, tá? Não necessariamente porque existe um risco ocupacional de uso de drogas e álcool. Lembrando, para ser um risco ocupacional, a empresa tem que exigir que o trabalhador faça uso de drogas e álcool. Não é o caso. Então, o nosso PGR não vai reconhecer o uso de drogas e álcool como risco ocupacional. Não. Ele vai entrar, trazer a obrigatoriedade do plano de controle lá de drogas e álcool. Tem um nome, eu esqueci o nome lá do aqui, ó, é o Programa de Controle de Uso de Drogas e Bebidas Alcoólicas, tá? Então, o PGR ele vai contemplar isso como uma forma de medida preventiva. O PCMSO também vai contemplar os exames toxicológicos de forma preventiva, tá? De forma preventiva, citando as regras, como deve ser executado o exame toxicológico e tudo mais, tá? Porém, isso não deve constar no ASO. Ah, beleza, entrou o exame toxicológico no PCMSO de uma forma preventiva. Não que isso vai entrar no ASO e que isso vai ser critério de admissão ou demissão do trabalhador. Isso não é critério, então ele não entra no ASO. O PCMSO cita apenas as regras e o procedimento de execução, mas não que isso vai entrar no ASO. Por quê? Porque não é um risco ocupacional, tá? Não é um risco ocupacional, tá? Então, o exame toxicológico não deve entrar no ASO e não deve ser critério de aptidão ou demissão do trabalhador, ok? Ah, se ficar comprovado que o resultado positivo do exame toxicológico periódico, tá, válido única e exclusivamente para o periódico, a empresa deverá realizar uma avaliação clínica para o motorista empregado. Se o exame periódico, se o exame toxicológico periódico, ele vier alterado, a empresa deverá encaminhar o trabalhador a uma avaliação médica. Se na avaliação médica, um médico ou o profissional que está avaliando o trabalhador suspeitar que este exame, que a exposição a drogas e álcool desse trabalhador é de cunho ocupacional, a emissão da CAT ela é obrigatória. Tá? Mas lembrando, o que seria de cunho ocupacional? É quando a empresa exige fazer o consumo de drogas e álcool. Somente quando a empresa exige fazer o consumo de drogas e álcool, isso se torna uma exposição ocupacional. Tá? Se tiver esse tipo de suspeita, a CAT será obrigatória. Tá? A CAT será obrigatória. E isso deveria ser revisado. Além disso, vai ser revisado o PGR. Mas lembrando que toda vez que o exame periódico for, o exame toxicológico periódico vier alterado, a gente tem que afastar o trabalhador, encaminhar ele para o INSS e executar o que está determinado no programa de controle de uso de drogas e bebidas alcoólicas, tá? Outro ponto eu chamei aqui de PCUDBA, né, que é o Programa de Controle de Uso de Drogas e Bebidas Alcoólicas, tá? Esse programa ele deve estar contemplado no nosso PGR, tá? Ele vai estar contemplado como uma forma preventiva de controle, não é vinculado a um risco ocupacional. Volto a dizer, ele vai ser risco ocupacional se a empresa exigir que o trabalhador faça uso de drogas e álcool. Se a empresa não trouxer esse tipo de exigência, isso não é risco ocupacional, mas isso deve estar contemplado dentro do nosso PGR. Se você não elabora esse tipo de programa, você vai colocar no cronograma de ação ou vai trazer algum tipo de recomendação para a empresa que se elabore esse programa e que isso é de cunho obrigatório pela empresa. Toda empresa que tem motoristas profissionais, ela deve executar, ter elaborado esse programa de controle de uso de drogas e álcool, ok? A publicação do anexo 6 da portaria, ela traz os requisitos dos exames toxicológicos periódicos, as regras para a execução do exame periódico, tá? Toxicológico. O envio do 2220 continua sendo obrigatório, tá? Mas eu não vou enviar o exame toxicológico no 2220, porque ele não compõe o ASO. Só que, volto a dizer, inclusive tem vídeo meu no YouTube, um vídeo anterior a esse aqui no YouTube, eu gravei um vídeo falando que o 2220 ele não é mais obrigatório, não é passível a multa. Só que agora eu retifico, inclusive, o que eu falei. Inclusive, depois eu vou estar gravando um outro vídeo só falando do 2220 aqui, que o 2220 ele é passível a multa, agora não pela legislação previdenciária, mas sim pela legislação
trabalhista. Então, lá na legislação trabalhista, ele é sim obrigatório, tá bom? Que é aqui através dessa portaria. E assim que o envio do exame toxicológico se tornar obrigatório, será possível a multa para quem não enviar para o e-social. Né? Assim que o manual do e-social, o governo apresentar para a gente as regras e qual evento, aonde a gente vai enviar o exame toxicológico, e isso se tornar obrigatório, o envio do exame toxicológico ao e-social vai ser obrigatório e passível a multa, beleza? Então, resumindo, é basicamente isso, tá? E eu quero te fazer um convite especial, se você quer aprender a enviar os eventos de SST no e-social, inclusive se o exame toxicológico entrar como item obrigatório para o e-social e for critério de ele entrar como exame, como evento de SST, eu atualizo o meu curso e acrescento o módulo de exame toxicológico dentro do meu curso Dominando SST no Social. Ou seja, os meus alunos vão estar sempre atualizados com os eventos de SST. Se o exame toxicológico não fizer parte dos eventos de SST, consequentemente, eu não vou entrar nesse critério no meu curso, tá? Então, faça parte desse curso aqui. Tiago, quero saber como é que funciona. Fala com a minha equipe pelo WhatsApp, entre em contato com a minha equipe através desse número do WhatsApp. Esse QR Code aqui também você vai ser direcionado a falar com a minha equipe pelo WhatsApp. Conversa lá, pergunta os valores, forma de parcelamento. A gente tem mensalidade. Ao invés de você pagar o valor total, você pode pagar por mês ali, comprometendo somente aquele valor da mensalidade. Então a gente tem mensalidade, a gente tem anuidade, direto a gente tem promoção, então direto tem um cupom de desconto. Então conversa com a minha equipe, verifica lá as condições que a gente tem ali para vocês, que nós temos várias condições para que você possa estudar e se capacitar e fazer a diferença na tua profissão. No mais, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer para mim. Eu sei que ficou um vídeo bem longo, bem comprido, mas vocês viram aqui que eu trabalhei com detalhes, tudo o que aconteceu e ainda trazendo algumas recomendações. Volto a dizer para vocês, tá? O meu entendimento pode mudar ao longo do tempo, porque como é algo muito recente, tá? Como é algo muito recente, pode ser que eu mude meu entendimento após conversar com alguns colegas, ouvir um entendimento de outros colegas sobre o mesmo assunto. Então, pode ser que eu mude meu entendimento ao longo do tempo. Mas se eu mudar, vocês podem ter certeza que eu vou trazer conteúdo aqui para vocês no YouTube, tá bom? Vou deixar a sugestão de vídeos aqui para vocês, né? E, no mais, muito, mas muito obrigado mesmo pela presença e participação de todos vocês aqui nesse vídeo. Um forte abraço e até mais.